É um prazer estar aqui com vocês. Então, qual é a pergunta que nós temos hoje? Hoje é o nosso último dia de aula desses 4 meses. Aí nós vamos parar agora em julho e retornamos em agosto. Esse sempre foi o nosso método de ensino, tanto o meu e da Eli, porque nós nos ocupamos com estudo, com pesquisa, então nós vamos ou viajar, eu não viajo muito, não, nem eu, nem ele, nós não somos tão corajosas, mas nós somos corajosas para pegar livro, para fazer pesquisa, isso nós somos corajosas assim. Então, hoje é o nosso último dia aqui nesse horário de segunda-feira. Quem gostaria de fazer uma pergunta? Eu estava lendo sobre aqueles negócios do fluido, e todo fluido que a gente recebe, ele destrói tanto o perispírito, que é o duplo etéreo, como o corpo também, não é isso? Isso, perfeito. É isso mesmo. Então, a Beth está falando, eu já mandei essa pesquisa, essa aula, eu já mandei para o terceiro ciclo, que é o duplo etéreo, eu mandei vários deles. Então, eu gostaria que vocês lessem. Nós chamamos a atenção da Beth sobre isso, nossa família deu uma olhadinha no estudo. Então, vamos falar um pouquinho dele. O que acontece? Toda a irradiação, toda onda, toda forma de pensamento, toda maldade, ela penetra em nós. Qualquer fluido, pensamento, desejo, irradiação, vontade, penetra. E esse fluido, se ele não for retirado, nós vamos ficar doente. Então, todas as crianças que nascem doentes, ela já vem com a vida passada intoxicada com os fluidos de uma vida passada ou de outra. Então, toda doença, ela tem que ser trabalhada com profundidade. Toda e qualquer irradiação, toda e qualquer infecção, toda e qualquer parte do seu corpo que doa, qualquer infecção que você tiver, a origem dela, causa é a irradiação, a vibração, o desejo, a vontade que foi emanada. Então, nós temos daquele que vem de fora e algo que é nosso mesmo. Então, se em outra vida eu não trabalhei por mim, eu não usei a minha mediunidade, como também hoje ainda é muito difícil as pessoas compreenderem isso que nós estamos falando, da necessidade do médium orar por ele, tirar as suas doenças, as suas enfermidades. Então, quando nós não oramos por nós, não cuidamos da nossa saúde, porque nós vamos tomar um remédio alopático que vai fazer uma reação química no nosso corpo para tentar reagir contra um fluido que já está no nosso corpo. Então, todo e qualquer fluido no nosso corpo, ele causa dor, infecções, doenças e cada vez mais agravante, como câncer, a lepra, a alergia, e aí nós vamos assim com uma quantidade imensa. Então, o que nós temos que começar a entender agora, nesta reencarnação? Então, às vezes, no começo, quando eu estou lá no primeiro ciclo, que eu falo assim, ore por você, pare de cuidar da vida dos outros. A pessoa fala assim, nossa, onde que já se viu falar uma coisa dessa, né? Que falta de caridade para com o próximo. Só que nós devemos ser caridosos para conosco. Nós trazemos 6.000 anos e milhares de reencarnações, aonde nós fomos nos intoxicando gradativamente, reencarnação por reencarnações, de ódios, de guerras, de violência, de macumbas, de feitiçaria,
de tudo o que você imaginar, aonde tivemos de religiões, de credos. Então, nós sofremos uma intoxicação muito grande de vidas passadas. E se isso não for tirado, desagregado, limpo, desmagnetizado, nós teremos doença. Doença. Então, a criança já nasce doente, porque ela já está com fluido oriundo de reencarnações passadas. Então, há necessidade de nós compreendermos a mediunidade e a doutrina dos espíritos. Para nós estamos aqui para uma evolução. Então, não existe castigo. Falar, ai, Deus me castigou, eu sofro um castigo, a penalização. Nós sofremos aquilo que nos equivocamos ou erramos. Como nós temos um retardo na doutrina dos espíritos, um retardo gigantesco de ensino. Na minha concepção, nós já deveríamos ter avançado muito. Mas a base não foi dada. E também poucas pessoas compreenderam isso. Não compreenderam essa grandiosidade do ensino da doutrina dos espíritos, nem a mediunidade. A mediunidade ela é um amparo do anjo guardião, da equipe de trabalho, para que nós possamos caminhar com segurança na reencarnação, errar menos. Então, a proporção em que nossos anjos guardiões e espíritos protetores nos assistem é para a vida terrena. É para que a nossa vida terrena seja mais calma, mais tranquila, mais equilibrada. Que nós encontremos soluções nessa reencarnação. Só que nós demoramos muito na nossa pesquisa, porque nós achávamos que os outros médiuns deveriam nos curar. Que se nós fôssemos no médium curador, no médium de desobsessão, que alguém nos curasse. Então, nós ficamos reencarnações e reencarnações numa busca que não deu solução. Porque se você observar, todos nós estamos doentes, estamos enfermos, estamos caídos, estamos combalidos, estamos aflitos, estamos doentes. Todos nós. Então, se questiona a vibração da Terra, sim, porque a vibração da Terra é a mente humana. São benditos dos humanos, eu, você e todos nós. Isso que nós pensamos, nós agimos no fluido atmosférico da Terra. E isso nós levamos doenças e enfermidade pelo ódio, pela vingança, pelo desamor. E quando esse fluido intoxica o nosso lar, intoxica o nosso perispírito, extravasa para o corpo físico. Aí vai vir as doenças, as infecções, vai vir todo e qualquer tipo de doença, que nós vamos estudar ainda. Mas é muito importante que nós entendamos que eu preciso me curar. Só que nós não entendemos a mensagem dos médiuns curadores, dos espíritos trabalhadores. Aquilo era um exemplo de que todos podiam fazer. A mediunidade curadora, todos nós temos a mediunidade curadora. Todas. No sentido de vibrar, de orar, de pedir, nós podemos curar. Podemos curar a nós. Mas quando se fala para um médium que ele é um médium curador, ele quer curar meio mundo de pessoa.
Aí ele sai deslocado, querendo curar o mundo inteiro. Só que ele não entende que aquela mediunidade é para curar ele próprio, é para curar os seus obsessores, seus agressores, seus inimigos. Qual é o potencial de uma mediunidade curadora? É curar aqueles que lhe odeiam, que estão hoje com uma guerra espiritual muito grande. Esse é o grande trabalho do médium curador. Porque nós temos um equívoco, uma falta de entendimento da doutrina, que é a pesquisa, que é o conhecimento trocado, falado, observado, analisado. É falta de análise, é falta de pesquisa, é falta de conhecimento. Então, nós falamos, por exemplo, do médium curador. E você pode ver quanto lhe foi difícil a vida dos médiuns curadores. Todos benzedores, curadores. Pode observar, qualquer um. Pode ser um padre, pode ser quem for, que se coloca na colocação de curadores. Qual é a influência do médium curador? Ele tem um potencial de cura, sim, muito grande. Mas o que acontece com ele? Quando nós adentramos na aura espiritual de qualquer criatura, desde a criança, do jovem, do adolescente, velho, seja o que for, nós puxamos para nós as forças eletromagnéticas de atração, todo aquele fluido doentio, todo o fluido eletromagnético doente daquela criatura, ou é inveja, ou ciúme, ou é trabalho feito, ou é magia, ou é feitiçaria, ou é ele mesmo que está intoxicado do seu próprio defeito. Então, o médium curador, ele puxa para ele. Ele cura o outro, mas às vezes ele não cura a si próprio. Esse é o grande erro do entendimento da mediunidade até hoje. Porque é muito difícil de entender isso. Porque são muito poucas pessoas que estudam e que pesquisam. Mas se vocês observarem, os médiuns curadores, eles sofrem uma situação que lhe leva ao impedimento da sua mediunidade. Seus obsessores lhe fecham. Os obsessores de outra criatura lhe fecham. As pessoas que ele orou por ela, esses espíritos vêm até ele para lhe fechar. Então, o médium curador, ele tem uma dificuldade muito grande. E raramente são aqueles que completam o seu estágio de cura. Por ela trazer um inconveniente muito grande, que é a obsessão. Então, nós temos uma ação mental das pessoas que nós ajudamos muito grande. E isso vai afetar nosso lar, nossa casa, nossa vida financeira, vai afetar em todo sentido. Mas não é isso que você ouve por aí. O que você vai ouvir é que você tem que fazer caridade. E você não entende a consequência desta caridade. Só aquele que viveu a consequência dessa pesquisa. Porque é muito bonito nós ouvirmos, você precisa ser caridosa porque você é um médium curador. Aí a pessoa, nossa, eu sou médium curador, nossa, os espíritos superiores me ajudam, sim, mas também você vai ficar com todos os espíritos inferiores. E a sua equipe de trabalho tem que tirar, tem que socorrer, tem que aliviar.
tem que abrandar, tem que levar todos esses espíritos para as escolas. E se você deixar, a sua família vai sofrer consequência. E as pessoas não pararam para analisar ainda. Quando nós falamos, e a gente ouve das pessoas, ai, você é médium, a sua vida vai ser uma desgraça. Ai, você é médium, vai dar tudo errado. Ai, você é médium, nossa senhora, você vai ver a desgraceira que vai ser sua vida. Mas isso é a visão que as pessoas têm, ela é uma realidade. Porque você pega um médium novito, a primeira coisa que ele faz, ai, porque o caboclo dele é forte, ou porque o índio, seja lá o quem for, é forte. O que ele sai? Ele sai para cuidar da vida dos outros. Eu não dou 5 anos, 7 anos para acabar com a festa, mas não dou mesmo, porque vai acabar, ele não vai aguentar, ele não terá resistência. Por quê? Porque ele puxa para ele todos aqueles obsessores, adversários, fora o que ele tem, Ele trouxe aquela mediunidade curadora para curar os seus obsessores, o povo que ele matou, o povo que ele roubou, o povo que ele estrangulou, o povo que ele causou dor, sofrimento, envenenou, matou, tirou a comida. Tudo aquela desgraceira de sucessivas e sucessivas e sucessivas reencarnações. Só que ele já vem preparado para ele dar conta daquela multidão de espíritos. Mas ele, em vez de cuidar dele, ele sai para cuidar da vida dos outros. Então, o que eu estou falando aqui é uma seriedade e responsabilidade do médium. A sua primeira escola é a sua casa. Se você tirar 10 na sua casa, nos seus filhos, nos seus netos, você vai mudar de estágio. Você vai passar a cuidar da sua cidade, do seu estado, do seu país, do seu continente, do planeta Terra e do cosmo, que todos nós, espíritas, somos responsáveis. Mas nós não podemos pegar um trabalho em que nós não estamos prontos e preparados para isso. Se não souber trabalhar, a nossa capacidade de cair é muito grande. E isso porque nos falta ensino educativo. Isso que eu estou falando aqui é educação da mediunidade. Então, nós temos que ter regra. O médio aprendiz, o médio intermediário, o médio que já evoluiu e o médio que está autorizado para entrar nesta vibração cósmica. Ele tem que estar preparado para isso. Então, nós temos, primeiramente, orientadores familiares, orientadores locais, orientadores e espíritos que protegem a nossa cidade, espíritos que protegem o nosso estado, espíritos que protegem o Brasil, os continentes, os mares, e que protegem toda a Terra. Então, isso é hierárquico, é uma hierarquia. Então, o médium ele tem que aprender que a primeira responsabilidade dele é o lar. E depois, sucessivamente, porque esta equipe que vai trabalhar na sua cidade é uma equipe que ele começou a retirar de dentro do seu lar, das suas primeiras atividades, do socorro dado na evangelização infantil, no lar, na família, no bairro, no local. Então, à medida em que o médium vai criando força, é devido à sua capacidade de espíritos ao seu redor. Então,
nós temos que parar de sermos assim sonhadores, mas sermos médiuns com os pés no chão. Porque como que eu, um médium, vou querer puxar toda a desgraça do mundo para cima de mim, se eu não consigo ainda tirar a minha própria desgraça? Então, quando nós estudamos a doutrina, ela fala que para os espíritos inferiores não vir até nós, nós temos que ter perfeição. Que nós somos atraídos pelas nossas imperfeições. Então, se eu sou imperfeita e eu gosto de matar e roubar, eu vou atrair muitos espíritos ladrão e bandido na minha volta, fora a minha companhia espiritual, que é daquilo que eu já tenho. Então, o médium, primeiro ele tira o defeito dele, quer roubar, quer matar, quer agredir, quer humilhar, quer ofender. Porque esta guerra é uma guerra interna dele. Então, é ele contra ele mesmo. Porque ele atrai aquilo que ele é. Então, nós atraímos pelo aquilo que somos. Então, a beleza da doutrina dos espíritos é a solução. A doutrina espírita, ela vem para resolver, mas isso também não foi entendido. Porque as pessoas acham que é o outro que tem que me resolver, que eu tenho que procurar um outro médium, um pai de santo, uma mãe de santo, sei lá, eu quero ir em algum lugar que tenha assim um super médium e vai tirar tudo de cima de mim e eu vou sair saltitante pulando na vida. Só que isso não existe. Não sonha. Isso não existe em lugar nenhum do mundo. Você pode ir como uma pesquisa. Você pode ir de uma forma de estudar, de aprender, de observar e te dar um refresco na alma. Mas só você é capaz de tirar a sua imperfeição. Só você tira de dentro de você aquilo que você é. Ninguém pode violar o seu perispírito, o seu corpo físico, a sua mente. Por que nós deixamos violar a nossa mente? Nosso perispírito, duplo etéreo, corpo físico? Por ignorância. Pura ignorância do espírito. Porque somos nós que temos que velar pelo corpo. Nós temos que velar pela nossa alma. E para fazer isso, eu posso ter um batalhão de espírito. Porque à medida em que a minha alma ela se torna translúcida, livre, a hora que a minha alma começa a brilhar, começa a aparecer a maldade, a inveja, o ciúme, a maldade, a perturbação, a ganância, todo tipo de imperfeição. E se o médium não estiver preparado para tirar de volta dele a ganância, a preguiça, a ociosidade, a inércia, a obsessão. Por que Kardec coloca lá que a obsessão é um dos maiores empecilhos da mediunidade? Mas esse empecilho está em todo lugar. É que Kardec fala para os médiuns que podem ver, observar, analisar, sentir e trabalhar. Porque a obsessão, todas as pessoas têm. Porque é referente aos seus espíritos. Amigos que vêm em busca de socorro. Obsessores, adversários. Espíritos que te odeiam. Espíritos que te amam.
Nós podemos ficar assediados por um espírito que nos ama profundamente e fica ali dias, meses, anos, 1 ano, 10 anos, 20 anos, porque o médium não se atém àquele sentimento daquele espírito que lhe é familiar, ele quer estar com ele e falar alguma coisa. Porque a nossa sensibilidade, ela está embutida, fechada. Mas quando a nossa sensibilidade percebe as informações que vêm através da nossa mente, então nós aprendemos a observar e analisar. Mediunidade é observação, é análise. Se você pesquisar Kardec profundamente, ele vai dizer que nós, espíritas, devemos estudar tudo o que existe sobre a Terra. Não existe nada que possa nos limitar. O espírita tem que estudar filosofia, história, geografia, ciência. Ele tem que estar preparado para aquilo que ele nasceu no planeta Terra, o maior conhecimento possível. E dentro da nossa doutrina brasileira, não existe essa palavra colocada em todos os centros espíritas, que é proibido falar de política. Isso não existe. Não existe na doutrina dos espíritos kardeciana. Isso daí é uma situação inventada pelos espíritas brasileiros. Espírita brasileiro, que inventaram essa posição. Não tem dentro da obra básica. Isso não existe. Quando se fala que dentro dos nossos centros espíritas não pode falar de política, não pode falar de religião, não pode falar de comércio, não pode falar de indústria. Não é isso. Isso daí não existe. O centro espírita é um lugar, sim. Mas qual é a política do Cristo? Qual é a política do grande mestre Jesus? Chegarmos à evangelização, ao crescimento, à moralização, ao desenvolvimento espiritual? Qual é a política da produtividade? Qual é a política da destruição? A política da destruição da obra básica é tirar aonde tiver ali um grupo, uma vibração inimiga, adversária, corrosiva, doentia, infeliz, que ela causa dano. Então, se nós continuarmos a entender a doutrina de uma forma equivocada, nós espíritas não vamos crescer. Porque os espíritos são claros. Aonde estiver o erro, tem que ser solvido. Aonde estiver a maldade, tem que ser retirada. Aonde tiver um fluido intoxicante, você tem que tirar. Tudo que tiver impregnado na maldade, você tem a obrigação de tirar. Então, quando o nosso corpo está doente, e como é que a gente vê tão profundamente na doutrina enraizada? Nós falamos assim, ai, fulano fez uma macumbinha para mim, fez um trabalho feito. Ai, mas eu não quero que volta para ele. Gente, não tem como solucionar isso. A partícula é dele. O ódio é dele. A raiva é dele. A vingança é dele. Ele desejou, ele emitiu a onda, é dele. Não tem como você impedir que não vá a ele, porque é dele. Olha para nós. Olha para nós, espírita. Nós estamos recebendo de volta tudo que nós fizemos, porque é uma lei. Essa lei não tem, é imutável. O que é seu, o que é do outro é do outro. Então,
Pare de se preocupar com a vida do outro. Ele tem que cuidar da vida dele, ele tem que crescer. Ele que põe o joelho em terra, que vai rezar de manhã, de meio-dia, de noite, vai subir nas montanhas, vai fazer o que ele quiser. Mas nós não podemos deixar no nosso corpo, nem na nossa alma, nem no nosso perispírito, partículas que serão cancerosas, leprosas, aidéticas, que vai nos causar dores profundas e que na hora que chegar a nossa morte próxima, começa a explodir todos esses fluidos. E como que tira assim? Rapidinho, facinho. Com a reza. Prece de manhã, prece de tarde, prece de noite, prece de madrugada, prece até você tirar a última partícula doentia do teu corpo. É você que tira. Porque se nós deixarmos, nós ficaremos doentes. Nós ficaremos doentes. E não é Deus que nos fez doente. Mas a nossa falta de raciocínio e de observação e de análise. Eu vou enviar para você o meu estudo, tá? Disso daí, eu vou enviar alguma, não vou mandar muito, vou mandar umas 6 páginas, mais ou menos, que eu estou estudando. Então, eu estudo, eu aponto, eu risco, e vou mandar para vocês tudo riscado, porque a Eli já mandou para vocês tudo limpinho. O meu não, o meu é tudo riscado, riscado para lá, para cá, pintado, colorido, tudo que vocês imaginaram, porque eu só estudo pintando e colorindo meus estudos. Então, o que você tem que entender? Se você tiver dor dentro da sua mente, você começa a limpar a mente. Se a dor está aqui, começa a limpar aqui. Se a dor está aqui, ó, marcada dentária, começa a limpar aqui. Se a dor estiver no sistema nervoso central, começa a tirar a dor do sistema nervoso central. Se estiver na bexiga, se estiver no rim, no intestino, no fígado, qualquer órgão, se estiver na pele, começa a limpar a sua pele. Começa a limpar todo o seu corpo. Porque a doença do nosso corpo é a doença do perispírito. Quando nós morrermos, nós vamos chegar para lá tudo doente. Podemos ser atendidos pela nossa equipe de trabalho, mas na próxima reencarnação você vai voltar aqui para você, bendita, limpar de novo aquilo que você não limpou. Essa é a lei. Então, vamos acordar para a realidade da mediunidade. A realidade da doutrina dos espíritos. Bem compreendida. Porque aqui eu não estou falando nenhuma teoria minha, eu estou colocando aquilo que está na doutrina. Sempre disse, não vou escrever nenhum livro, porque eu não preciso escrever, tem muita matéria para estudar. Eu não vou dar conta de estudar matéria nesta reencarnação, porque é muita matéria básica, estou falando básica. Porque se você estudar o livro dos Espíritos, você se encanta. Se você estudar Gênesis, você se apaixona. Se você estudar o céu e o inferno, é hora de começar a estudar, não parem de estudar. Quanto mais estudamos, mais pesquisadores somos e mais compreendemos aquilo que viemos realizar. Eu digo uma boa noite para vocês. Que tenham umas boas férias e que estudem. Não deixe de pegar e de estudar. Nem você já diz que estuda o Evangelho. Quero ver o livro dos Espíritos e quero ver a Gênese. A Gênese é apaixonante. Todos eles são. A revista Espírita também, já leu ela inteirinha?
Ela é linda. Já leram a Revista Espírita inteirinha de Kardec? Que essas outras que tem aí, você deixa para lá, hein? Essas coisas aqui para cá, essa ignorância dos espíritos, é bom você deixar. Só pega grandes espíritos para estudar. Deixa as burrices para o lado lá. Essa perda, não me leia romance, porque você não está no tempo de romancear mais, você está na hora de voltar. Eu quero ver o tempo. Não leia romance, não. Se prepare para o seu retorno, que eu tenho coragem de perguntar para você. Você está pronta para voltar? Está pronta? A missão está cumprida? Seus filhinhos estão tudo arrumadinho? Você pagou tudo suas contas, deixou tudo 00, está tudo certinho? Tudo arrumadinho no lugar certinho? Tá sem mágoa, sem rancor, sem faniquito nenhum, tá 10? É isso. Tá pronta para voltar? Essa é a minha grande preocupação. Araci, você tá pronta para voltar? Ah, ó, que chique. Pronta para voltar. Essa é a minha grande meta, meu grande projeto. Estar pronta para o meu retorno ao mundo espiritual. Ter feito o melhor por mim e por aquilo que me rodeia. E tá com vocês. Porque o que valeria meu conhecimento, meu estudo, e ser egoísta? O que é o egoísmo? O egoísmo é aquilo que a gente não passa para o outro, aquilo que você estuda, ou que tem conhecimento, ou que você não ensina uma receita. Estou aqui, passando minha pesquisa, meu estudo, meu conhecimento. Por quê? Porque é válido isso daí, é importante deixar aquilo que compreendemos. Posso até ter me equivocado. Na outra encarnação eu volto de novo e começo tudo de novo. Tudo de novo. E se eu errar, tudo de novo. É assim que funciona. Não tem outro jeito. Essa é a nossa realidade. Boa noite para vocês. Que a paz nos envolva. Que Deus nos ilumine, agora e sempre. Então, nós vamos, hoje é nosso dia de encerramento, eu vou fazer uma prece, ok? Nós vamos fazer uma prece por nós. Vamos arrancar a sujeira de dentro de nós. Todo dia nós precisamos nos preparar para retornar. Então, todo dia os médiuns têm que orar por eles e estar pronto para o retorno. A qualquer hora, a qualquer momento, nós podemos ser chamados. E é isso muito importante, estarmos prontos. Então, vamos nos organizarmos. Deus, nosso Pai, soberano, Senhor, justo e bom, vós que me destes a vida, neste momento te agradeço, Pai amado, pelo meu caminhar. Caminhei, Senhor, pelos minerais, caminhei, Senhor, pelos vegetais, vi os grãos, vi as flores, vi as sementes. Caminhei, Senhor, no reino dos animais. Corri nos campos, Senhor, nos pampas, subi nas árvores. Vivenciei, Senhor, toda a minha experiência neste reino. E tive, Senhor, a grata satisfação de estar agora aqui no reino humano, Senhor. Passei pelo mundo primitivo. Caminhei pela rudeza, Senhor, do tempo. Caminhei, Senhor, por entre rios, por entre montanhas, no gelo. Caminhei por tantas experiências, Senhor. Passei para o mundo de prova e de expiações. Mas a minha alma ainda é ignorante. Ainda não te compreende, Pai amado, o suficiente. E vejo um deslumbrar, Senhor, das ideias e dos pensamentos para o mundo de regeneração. Pai amado, e neste momento a minha alma te pede, te suplica as energias celestes, as energias dos sóis, do firmamento, das energias superiores,
E eu digo, templo onipotente, se abra. Abra, Senhor, esse templo de amor e luz sobre mim, sobre a minha família, sobre meu trabalho, sobre as minhas atividades, sobre tudo que realizo, Senhor. Peço-te ainda, Pai amado, através do grande Mestre Jesus, me ajude, Senhor, a compreendê-lo. Abra minha inteligência, abra minha sabedoria. Deixe que o conhecimento penetre dentro de mim e que eu possa iluminar a minha inteligência para compreender melhor este mundo que me cerca. Rogo-te, Senhor, por todos os grandes espíritos trabalhadores, pelas imensas falanges, Senhor, de socorro, de assistência, de amparo, pelos mestres, Senhor, pelos grandes filósofos, por aqueles que trouxeram, Senhor, os conhecimentos sobre a terra. Permita-me, Senhor, sentir, analisar essas ondas, pensamentos benévolos, Senhor, que possam chegar até a mim. Rogo-te, Pai amado, neste momento, por toda a minha equipe de trabalho, por toda aquela, Senhor, que vem comigo de reencarnações e reencarnações. Meus amigos, meus companheiros, meus inimigos, Senhor. Aquele que deixei para trás, aquele que não cumpri ajuda, aquele que não amparei na hora necessária, Senhor. E eu te peço agora, Pai amado, permissão para abrir, Senhor, as minhas bacias de grande trabalho de regeneração, de mudanças fluídicas, de transformação, Senhor. Eu abro neste momento, Senhor, a bacia das almas, a regeneração, a redenção, a lama astral. E peço à minha equipe de trabalho que traga, Senhor, os espíritos esquecidos na minha mente, todos os esquecidos, os combalidos, os aflitos, os perdidos, os angustiados, por aquele, Senhor, que eu deixei no longo das minhas reencarnações, aonde esses espíritos me cobram este carinho, este afeto, essa ternura, os fluidos curadores, Senhor. Peço neste momento que a minha equipe de trabalho, peço aos meus índios, peço à minha equipe Tupi-Guarani, que vai, Senhor, e recolha meu povo. Recolha, Senhor, o meu povo. Traga, Senhor, para as minhas bacias. Não os deixai caído, nem combalido, nem aflitivo, mas que sejam trazidos, Senhor, ao meu lado, para que recebam, Senhor, o tratamento, os fluidos de mudança, para que possam reencontrar-te, Senhor, novamente. Rogo neste momento, Senhor, a minhas equipes de trabalho, que vão passando, Senhor, por todos os lugares e vai socorrendo. E neste momento eu peço carinhosamente à equipe espiritual da Mãe Menininha do Granduá, que recolha, Senhor, todos os médios. Recolha os médios caídos, combalidos, aflitivos, doentes, perdidos, angustiados, por aqueles que não cumpriram as suas missões, por aqueles, Senhor, que ainda caminham pelos caminhos áridos e difíceis da vida. Eu vos peço neste momento que a sua imensa falange de trabalho vai passando por todos os médios do candomblé, todos, aonde estiverem ao meu redor, aonde estiver na minha área de atuação, aonde estiverem no meu compromisso, que sejam aliviados, acalmados, tranquilizados, Senhor, dentro das minhas bacias de regeneração, de mudanças fluídicas,
para a mudança do amanhã. Rogo carinhosamente, Senhor, a Paz João de Aruanda, para que neste momento socorra todos os médios, Senhor, de Umbanda, todos os trabalhadores de Umbanda, que vão sendo socorridos, que vão sendo amparados, balsamizados, curados, Senhor. Que venha todo o nosso povo africano, Senhor, o povo do sul, o povo do norte, o povo do leste, Senhor, do oeste, o povo do centro-oeste. Fazer com que neste momento sejam tocados. Rufe os tambores do amor. Rufe, Senhor, os tambores da caridade e desperte os médios, desperte os trabalhadores da última hora, porque é hora de acordar, é hora de despertar. Rogo-te, Senhor, neste momento, pelas religiões que eu passei, por onde eu vivi, Senhor, e caminhei dentro dessas religiões. Peço neste momento, Senhor, pelos católicos. Peço neste momento pelas forças poderosas, Senhor, de todos os espíritos trabalhadores, por todos aqueles que trabalham, Senhor, em prol da caridade, e que esses espíritos generosos possam socorrer todos os católicos que vierem até mim, que vierem em busca de socorro, de alívio e de reconforto, que possam, Senhor, as emanações de Maria Santíssima, da Virgem Aparecida, lhe toque, Senhor, a alma e lhe dê novo restauração dos sentimentos e de amor, para que possa retornar à casa do Pai, para se preparar para um futuro vindouro. Rogo, Senhor, pelos crentes, pelos evangélicos, Senhor, para que neste momento as equipes de trabalho, todas as equipes, Senhor, evangélicas, possam neste momento recolher todos os espíritos, todos os médios, todos os trabalhadores, que sejam tocados pelo desejo ardente de se curar, pela fé ardente, pelo conhecimento, pela virtude da alma, que sejam levados às grandes escolas, Senhor, evangélicas, aos grandes estudos, Senhor, para se preparar para um futuro vindouro, para que a reencarnação seja próspera, Senhor. Peço carinhosamente pelos místicos, pelos esotéricos, pelos ocultistas, por todos aqueles, Senhor, que ainda trabalham, que sejam acordados e despertados, que abram os seus olhos à luz, que desperte o amor verdadeiro, acorde os médios, acorde os trabalhadores, despertai o Senhor das nossas bacias, que vai queimando, Senhor, a inércia, que vai queimando, Senhor, a desordem mental, os desequilíbrios mentais, que eles vão sendo neste momento, Senhor, desintegrados, solvidos e desmagnetizados. Peço carinhosamente às equipes de Kardec, às equipes de Bezerra, Eurípides e tantos outros, para que venham em socorro, Senhor, dos espíritas, de todos os médios espíritas, dos trabalhadores, daqueles que fazem as palestras, os estudos, Senhor, o pesquisa, o conhecimento. Que venha, Senhor, essa grande ordem espiritual e comece, Senhor, a auxiliar os espíritas. Auxilia, Senhor, o médium caído, o médium combalido, o médium perdido, o médium que não compreendeu a sua missão, não compreendeu o seu trabalho nem a sua família, não compreendeu a sua pátria e não compreendeu a Deus. Bons espíritos, vós que nos ajudai,
vinde neste momento em nosso socorro e passai por todos nós, vivos e mortos, para que neste momento as emanações do grande Mestre Jesus, as emanações solares, as emanações lunares, as emanações cósmicas, Senhor, as emanações astrais, possam recair sobre todas as criaturas e vão acordando, e vão despertando, e vão abrindo seus olhos à luz, Senhor, porque é hora de acordar, é hora de despertar. Acorde os espíritas, Senhor. Acorde os trabalhadores da última hora, porque é hora da redenção, Senhor. Peço carinhosamente por Joana d'Arc. Peço, Senhor, pelo Chico. Peço pelos grandes espíritos trabalhadores, para que neste momento envolva os médiuns, envolva os trabalhadores, envolva todos aqueles que vão até o Chico, envolva todos os médiuns trabalhadores, Senhor. E que neste momento todas as nossas bacias num conjunto possam desagregar, solver, desmagnetizar, limpar, retirar toda e qualquer intoxicação mental, os desequilíbrios mentais, as desordens mentais, os desajustes, o exagero, o perda, Senhor, a perda e a oportunidade do crescimento e do aprimoramento. Envolva, Senhor, envolva todos os espíritos, para que possam ser aliviados e balsamizados pelas nossas equipes de trabalho. Peço neste momento, Pai amado, que venha até nós toda a equipe das águas, que venha, Senhor, e nos alivie e reconforta, que venha trazer, Senhor, neste momento, um bálsamo curador, consolador de todas as dores, e que vai acalmando os vivos e os mortos, vai acalmando, Senhor, todas as mentes e todos os corações, e vai retrazendo, Senhor, a paz, o equilíbrio mental, para que todo guerreiro forte e corajoso, o médium, se prepare, Senhor, para o alvorecer, se prepare para a hora em que o sol nasce, e que tenha refeito as suas energias para continuar, Senhor, o combate contra as trevas, a ignorância, a dor e o erro. Permita-nos, Senhor, que estejamos prontos, ceareiros, trabalhadores, mesmo adiante da nossa pequenez, mesmo adiante da nossa ignorância, mas que possamos, Senhor, como a única andorinha que joga, Senhor, ainda uma gota de água, uma partícula de água, Senhor, na maldade. E nós te pedimos, Pai amado, para que neste momento as forças mentais possam, Senhor, dissolver todas as formas de pensamento, todas aquelas que nos prendem, nos amarram, nos humilham, nos ofendem, nos agridem, Senhor, nos impede o crescimento, que sejam quebradas todas as barreiras do mal, que sejam quebradas ideias malignas, Senhor, e que possam, Senhor, ser tocados de profundo arrependimento, toda a alma, Senhor, acorde para o arrependimento profundo e comece a se arrepender das horas inúteis e das horas vazias. E peço, Senhor, que nós possamos te compreender, te amar, te respeitar, viver as suas leis, compreender o nosso destino, Senhor, e que a cada hora, a cada momento, possamos encontrar a felicidade do trabalho realizado, a felicidade das conquistas espirituais,
a felicidade de um bom desempenho, a felicidade da paz que nos envolve adiante do trabalho redentor. Abençoa-nos, Senhor. Abençoa o nosso destino. Abençoe o nosso caminhar. Abençoa o nosso trajeto. Rogamos aos nossos anjos guardiões e equipe de trabalho que estejam conosco, lado a lado, ombro a ombro, que nos protejam, que armam, Senhor, as nossas defesas, os ataques, os contra-ataques, que a nossa equipe de trabalho esteja de guarda 24 horas, a nos proteger, a nos amparar, a nós e a nossa família, para que possamos, Senhor, encontrar a paz, o repouso necessário para retornar à batalha do cotidiano, das mentes, dos desejos, das falas, das conversas. Obrigado, Senhor. Fazei com que doravante eu possa crescer e me melhorar. Dai-me, Senhor, a humildade, dai-me a fraternidade, dai-me, Senhor, a união, dai-me, Senhor, a consolação, dai-me a fé e a esperança. Fazei-me, Senhor, com que cada dia mais eu me melhore, eu me corrija e encontre a melhor forma da continuidade desta reencarnação. Agradeço-te, Senhor, por aqui estar. Agradeço-te, Senhor, pelo grupo de estudo. Agradeço por cada companheiro e cada amigo. Agradeço por cada coração generoso que aqui está conosco. Que cada dia mais esteja lado a lado, ombro a ombro conosco, na grande profusão do amor de Deus sobre toda a terra. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. E nós encerramos nesta segunda-feira esse ciclo, Senhor, e retornaremos logo mais para a continuidade, Senhor, das nossas tarefas. Obrigado, Senhor. Muito obrigado por tudo que me deste até o dia de hoje.